Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil do nosso país, mas não podemos, obviamente, nos distanciar do nosso dia a dia, da nossa rotina como parlamentar, no que diz respeito aos problemas do cotidiano das pessoas, das entidades, e é por essa razão que praticamente todas as semanas eu retorno à Paraíba para estar na capital, João Pessoa, ou estar na sempre querida e presente na minha vida Campina Grande, ou viajar pelo Sertão, pelo Curimataú, pelo Brejo, ou seja, pelas regiões todas do Estado. E não foi diferente esse final de semana, onde, na sexta-feira, e esse relato serve para fazer uma linkagem com todas essas medidas que estão sendo anunciadas pelo governo federal, desse mundo real dos brasileiros que sofrem no seu dia a dia, que aspiram dias melhores e que cobram de todos nós outros uma postura firme, determinada, corajosa, altiva, na defesa das mudanças que o Brasil tanto precisa. E já em Campina Grande, na sexta-feira, estive na Escola Técnica Redentorista, que estará completando 40 anos agora no mês de outubro e que forma jovens em diversos cursos técnicos, no exemplo de educação, senadora Ataídes, de curso profissionalizante, uma escola sem fins lucrativos, mantida pela Igreja Católica e que não consegue participar do Pronatec. É algo de difícil compreensão ter um programa como o Pronatec que não contempla a Escola Técnica Redentorista de Campina Grande. É um contrassenso, é algo inexplicável, e fica aqui o apelo ao Ministério da Educação que possa olhar para a Escola Técnica, que tem agora um novo diretor, o padre Luiz Vieira, que chegou à direção daquela escola em fevereiro deste ano, e nós estamos fazendo esse apelo ao Ministério da Educação para que o Pronatec possa atingir estas escolas pré-existentes ao programa intitulado Pronatec, para que esses jovens não sejam tolhidos no seu direito à educação. Na mesma sequência de visitas, fui à APAE, reencontrar com Margarida Mota Rocha, com todos que fazem a APAE de Campina Grande, e lá testemunhar também as dificuldades que a APAE enfrenta para levar o seu dia a dia à frente por falta de um apoio mais presente das instâncias do governo estadual, do governo federal, a despeito de todo o esforço que a Prefeitura de Campina Grande vem fazendo para apoiar a APAE daquele município. E já no sábado, e aqui que eu tenho ocupado muito essa tribuna para fazer críticas ao governo federal, críticas todas elas justificáveis, fundamentadas, fui ao lado do prefeito Romero Rodrigues e de muitos dos seus auxiliares visitar o complexo Aloysio Campos, que é um projeto em parceria com o governo federal, e faço questão de deixar aqui esse registro da oportunidade positiva da parceria que a Prefeitura Municipal de Campina Grande faz com o governo federal para que o complexo Aloysio Campos, que contará com 4.000 unidades habitacionais, que terá 3 creches, 2 escolas, um CRAS, praças com academias de ginástica, vai transformar a realidade de Campina Grande com essa nova expansão de fronteira de desenvolvimento do município, porque além desse novo núcleo habitacional, a cidade poderá contar com um espaço também inaugural para indústrias, para áreas de comércio, e o complexo Aloysio Campos, desenvolvido, projetado na visão futurista do prefeito Romero Rodrigues, fará com certeza uma transformação positiva na realidade de Campina Grande. E nesse périplo visitei também Dom Delson, que é o nosso bispo de Campina Grande, com a alegria enorme de encontrar na residência de Dom Delson Dom Genival, e no domingo a Igreja Católica comemorou a data de nascimento de Dom Manuel Pereira da Costa, que, se vivo estivesse, estaria completando 100 anos de idade. Então, vai minhas felicitações a todos que fazem a Igreja de Campina Grande, a Igreja Católica, Dom Delson,
todos os párocos, e o registro da memória de Dom Manuel Pereira da Costa, que foi também bispo de Campina Grande. No domingo fui até Santa Luzia para poder ver com muita alegria e testemunhar a filiação do prefeito Ademir Moraes aos quadros do PSDB. Ademir Moraes, senador José Agripino, que deixa os democratas, mas vem ser acolhido no Ninho Tucano pela divergência com a política estadual. Existe sintonia com a política municipal com o senador Efraim, com o deputado Efraim Filho, mas em decorrência das divergências da política estadual, filia-se ao PSDB, mantendo essa relação de colaboração e de oposição comum que temos no âmbito do governo do Estado. E já na segunda-feira visitei a reitora Margarete Diniz, na Universidade Federal da Paraíba. Já havia visitado a Universidade Federal de Campina Grande. No próximo sábado estarei em contato com o reitor e professores da Universidade Estadual, porque na Paraíba e talvez no Rio Grande do Norte não seja diferente, as 3 universidades públicas estão em greve. Somados ao Instituto Federal de Educação, nós falamos aí de aproximadamente 80 mil estudantes, se brincar até um pouco mais do que isso, sem aulas há vários meses. Então, na visita à reitora Margarete Diniz, com pró-reitores, reafirmei o compromisso na luta pela Universidade Federal, a disposição de contribuir com emendas junto com a nossa bancada, tanto no Senado como na Câmara, e também, obviamente, a busca para a preservação dos orçamentos que estão sendo cortados pela nossa universidade. Naquela oportunidade, recebi também professores do comando de greve que representavam, naquele instante, a do UFPB, reafirmando esse mesmo compromisso. E quando chega a Brasília, depois dessa rotina de visita aos municípios paraibanos, nós somos informados de um pacote de medidas que o governo apresentou através de entrevista coletiva dos senhores ministros do Planejamento e também da Fazenda. E o que se nota, em primeiro lugar, nesse anúncio, e que diz respeito, claro, a toda essa realidade da Escola Técnica Redentorista, que passa por dificuldades, das universidades em greve, da APAE também carecendo de recursos, da grave crise do abastecimento de água, do aumento da conta de energia, do aumento do gás, ou seja, dessa vida real que todos nós estamos nos deparando no cotidiano das pessoas que estão sufocadas, que estão sacrificadas e que não aguentam mais pagar impostos. É por isso que já na condição de líder, falo agora como líder, até o instante anterior da minha fala, falava o senador da Paraíba, que tem obrigação de prestar contas ao seu povo, à sua gente, de fazer visitas, de fazer contatos, conceder entrevistas, dialogar, receber sugestões, acolher críticas e fazer, enfim, um exercício do mandato com a seriedade, a altivez, a força e a coragem necessária. A partir de agora, confunde-se o senador paraibano com o líder do principal partido de oposição, que faz a oposição ao governo federal, mas que não faz a oposição ao país. Pelo contrário, o slogan, inclusive, do nosso partido é PSDB, oposição a favor do Brasil. E é assim que nós agiremos, e eu peço só a tolerância do senhor presidente para que eu possa concluir essa parte do raciocínio desse meu pronunciamento, para mostrar que, a despeito do hospital universitário estar sem atender há 5 meses, de estarmos com as universidades em greve, o semiárido nordestino enfrentando os mais graves crises de abastecimento, com a perspectiva de agravamento dessa realidade pela formação do El Niño, e a ciência meteorológica já provou que quando o El Niño se forma, significa seca na região semiárida, com a ameaça do desemprego, diminuição do poder de compra do trabalhador, toda essa realidade dura que o povo brasileiro vive, vem o governo apresentar a proposta do retorno da CPMF. E o que é mais grave e preocupante, desculpem a expressão, vem com um truque que não tem como ser defendido
até porque o governo não tem credibilidade para usar desses truques de apresentar uma alíquota de 0,20% do ICMS, da CPMF, perdão. ICMS é um ato falho porque o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, sem nenhum debate na Assembleia, fez majorar o ICMS para gasolina e para produtos importados, o IPVA de 2% para 2,5% e o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão de Doações e também de herdeiros, de 4% para 8%. Um tarifaço que dobrou na Paraíba, e a Assembleia usou, o presidente da Assembleia, junto com o governador Ricardo Coutinho, usou sua maioria política para massacrar a oposição. A oposição sequer tomou conhecimento do que estava votando praticamente e aprovaram em questões de minutos, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, naquela velha prática que se usava de não se permitir a discussão clara dos temas que envolvem a população. Pois bem, lá na Paraíba já tem aumento de imposto, aqui pelo menos teremos a chance de discutir e debater esses temas. E vamos fazê-lo com toda a responsabilidade, com toda a seriedade e o compromisso que temos com o Brasil, com o espírito público que possuímos, mostrando de forma muito nítida que a oposição que realizamos é ao governo federal e não ao país. Mas não é possível viver no improviso. Me foi perguntado hoje pela imprensa o que é que o PSDB acha das propostas apresentadas pelo governo. Não há proposta. Não há proposta porque nós estamos limitados a anúncios feitos pela imprensa através dos dois ministros já mencionados. O Diário Oficial de hoje não traz nenhuma dessas medidas. Qualquer governo minimamente competente, que se debruça sobre os problemas, que analisa a realidade em profundidade, antes do anúncio, prepara as medidas, avalia a sua repercussão, analisa as consequências de cada ato. Mas o improviso é tanto que o que se viu foi apenas um anúncio, e eu acordei hoje cedo, crente que no Diário Oficial nós poderíamos tomar conhecimento a miúde das propostas, mas, tal qual minha surpresa, o Diário Oficial não traz uma única medida. Permite uma parte, senador? Com muito prazer, senador Zé Agripino. Com a aquiescência do presidente, senador Carlos Cunha Lima, o que mais me causa indignação é que um governo em crise como está o da presidente Dilma, parece que querer tapar o sol com a peneira e fala em criação ou recriação da CPMF para arrecadar 32 bilhões de reais para equilibrar a Previdência, como se isso significasse a solução da Previdência. Ela não tem a sinceridade com o país de dizer, bom, eu quebrei o país, ok, minha culpa, agora eu vou propor aqui soluções definitivas, as reformas estruturantes. Fazer o que o David Cameron está fazendo na Inglaterra. Não está aumentando carga tributária nenhuma, está fazendo a Inglaterra, o Reino Unido, crescer pelas reformas estruturantes, que é o que ela deveria ter feito no passado e perdeu a oportunidade de propor no presente. E agora fica com arremedos, com meias solas, e querer agora que a gente dê um crédito de confiança ou entregue um cheque em branco a um governo que não merece mais nem credibilidade, nem o respeito da sociedade. Então, é muito difícil para nós apoiarmos um governo que nem pelos deles, pela base deles, é apoiado. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência, eu estou inscrito, eu vou fazer uma manifestação também sobre este assunto, vou recuperar tudo aquilo que ao longo de muitos anos eu venho dizendo dessa tribuna e fazer uma retrospectiva sobre as razões da crise e dizer do porquê é que eu não acredito que com a presidente Dilma o país vá se reencontrar. Vossa Excelência, me concede uma parte? Agradeço o senador José Agripino, na sequência terei prazer em ouvi-lo, senador Randolfo, apenas para fazer um breve comentário à parte do senador José Agripino. De fato, diante de tantos problemas que o governo brasileiro vive, um dos mais graves é a falta de credibilidade. Não há problema de um governo não ter popularidade.
Quantos e quantos governantes do Brasil e do mundo já conviveram com períodos longos de baixa popularidade, o que é inerente até mesmo à própria atividade pública. O que não se consegue conviver, a não ser que se pague um preço altíssimo, é um governo que não tem credibilidade. E o grau de improviso que o governo demonstra ter é impressionante. Essas medidas de ontem só foram anunciadas, tenho certeza, porque o país perdeu o grau de investimento. Se o anúncio da agência Standard & Poor's tivesse ocorrido daqui a mais 2 semanas, esses anúncios não teriam ocorrido ontem, porque eles sequer estão prontos. Eles foram alinhavados na emergência da madrugada do sábado para domingo, para amanhecer a segunda-feira com alguma resposta ao país, dado o deblaque que se verifica na nossa economia. Então, tudo isso é muito preocupante, mas o PSDB mantém sua postura de responsabilidade. Tão logo tenhamos, sim, uma proposta, porque até agora só temos um anúncio de intenções, vamos nos debruçar sobre cada uma delas para aprimorar o que puder ser melhorado, rejeitar aquilo que deve ser rejeitado, tudo em absoluta sintonia com a sociedade, que já demonstrou de forma clara, de maneira irrefutável, que não aceita mais pagar impostos. Escuto com prazer o senador Randolfo e, na sequência, ouvirei com igual prazer o senador Ataídes. Senador Cássio, de igual forma ao senador Agrippino, eu também irei daqui a pouco à tribuna para tratar do mesmo tema, que obviamente, por óbvio, é o tema que todos os colegas senadores estão tratando aqui. Não encontrei ainda alguém que defenda a incoerência das medidas apresentadas ontem. Vou tratar por incoerência, vou citar uma, senador Cássio Cunha Lima. Teve aumento de tributo, criação de outros tributos, CPMF, aliás, retorno de velhos tributos, no caso do CPMF. Entretanto, uma das medidas diminui o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa medida vai beneficiar principalmente a quem? Aos bancos, a quem está no mercado financeiro. Então, veja a incoerência e veja a escolha, senador Cássio, que o governo faz. Ou seja, reduz o imposto para o capital financeiro, para os bancos, que têm lucrado muito com a maior taxa de juros do planeta, e, em contraponto, restaura, traz de volta o fantasma da CPMF, que vai ser pago por quem? Vai ser pago pela classe média e pela classe trabalhadora. Vai ser a dona de casa, quando for comprar 1 quilo de farinha na feira, for comprar 1 quilo de farinha no supermercado, que vai pagar a CPMF. Ou seja, imposto para os trabalhadores e para o mercado financeiro, a redução de tributos. A incoerência total de medidas, e é a opção errada em momento de crise, as medidas estão sendo tomadas. Agradeço, senador Randolfo, a colaboração da parte de Vossa Excelência. Eu acredito que as medidas como um todo, elas vão merecer de todos nós uma análise responsável, muito detida, mas com uma visão muito clara que dificilmente a CPMF sequer chegará ao Senado Federal, porque muito provavelmente ela será derrubada já no plenário da Câmara, uma vez que trata-se de uma proposta de emenda à Constituição e que exige um quórum muito elevado, e por tudo que estamos acompanhando e assistindo no Brasil, pouquíssima chance da CPMF ser aprovada pelos deputados na Câmara Federal. Eu escuto com prazer o senador Ataídes Oliveira. Obrigado, senador Cássio. Primeiramente, quando Vossa Excelência iniciou a sua fala, reclamou sobre a sua escola técnica lá de Campinas Grande, não é isso? Que até então não teve acesso ao curso profissionalizante do Pronatec. E é uma escola profissionalizante que existe há 40 anos, que forma jovens há 40 anos com uma qualidade extraordinária. Existem jovens e hoje adultos formados pela Escola Técnica Redentorista de Campina Grande no mundo inteiro. É uma escola com renome já hoje nacional e que não consegue ter apoio do Pronatec. É isto que o Brasil precisa, essa educação profissional. Entretanto, eu tenho
informação a prestar ao senador Cássio. De 2011 até 2014, quando se criou o Pronatec, o Pronatec investiu no Sistema S 6 bilhões e meio e não investiu R$1 na sua escola técnica lá daquela grande cidade, Campina Grande. Senador Cássio, eu percebo que esse governo está, eu em vários discursos eu coloquei que é um barco que está à deriva, muito perto das pedras, não é? Isso eu disse logo no mês de março deste ano. Esse barco, na verdade, já colidiu com essas pedras. Esse governo está obnubilado, está perdido. Você escuta ministro do Planejamento, ministro, com todo respeito ao ministro Levi, dizendo que vai fazer experimento na economia. Como é se fazer experimento em uma economia de um país? Nem mesmo na sua economia doméstica você não pode fazer experimento. Então, eu também vou daqui a pouco a essa tribuna exatamente para falar sobre essa exposição dos dois ministros ontem sobre essas medidas adotadas. Muito obrigado, senador. Eu agradeço, senadora Thaídes, a parte de Vossa Excelência, sobretudo a referência específica à Escola Técnica Redentorista de Campina Grande, e o padre Luiz Vieira, que assumiu a direção daquela escola em fevereiro deste ano, está com a mão na cabeça, porque a escola que já conseguiu atender em priscas eras 1.200 estudantes, caiu para 800, hoje são pouco mais de 400 estudantes que estão matriculados na escola técnica. Há um desafio enorme no Brasil a ser vencido, mas não será, senhor presidente, e concluo minha fala agradecendo a generosidade e a tolerância de Vossa Excelência em prorrogar o meu tempo, permitindo-me conceder os apartes que foram solicitados, que o Brasil vive uma situação muito grave, que é preciso muita responsabilidade, eu tenho usado essa palavra de forma insistente, mas com a postura que assistimos de próceres do governo, de parlamentares que ocuparam ainda na tarde de hoje, com provocações tolas, com avaliações equivocadas, o próprio Partido dos Trabalhadores, na sua agência de notícias, enquanto o governo caminha numa direção, o partido trabalha em outra direção oposta, nada disso contribuirá para superarmos as dificuldades que o país vem enfrentando. O que vai ficar claro e que fique dito de forma enfática, para que de maneira eloquente a população brasileira saiba que o PSDB não vai apoiar qualquer medida de aumento de impostos, de crescimento da carga tributária, por várias razões. Pela falta de credibilidade do governo, por tudo que foi visto durante o processo eleitoral, pela fragilidade das medidas de corte. Hoje, o jornal Diário de Pernambuco, eu não sei se eu consigo mostrar aqui na câmera da TV Senado, mas o Diário de Pernambuco traz uma manchete simplesmente genial, porque a imagem muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. E é esta a manchete do jornal Diário de Pernambuco, com uma foto, não sei se a câmera consegue focalizar, é essa foto, com o ministro Levi, com esse gesto de 2 polegares, de 2 dedos muito próximos, dizendo o corte que o governo faz. E o ministro Nelson Barbosa, com 2 mãos generosamente abertas, dizendo: esses são os cortes que você, cidadão brasileiro, terá que fazer. Foi essa capa do Diário de Pernambuco hoje, que com muita felicidade, criatividade e de maneira simples reproduz bem aquilo que foi anunciado ontem. O governo faz um corte desse tamanho e exige da nação brasileira, de você trabalhador, um sacrifício desse tamanho. O PSDB estará aqui, junto com outros partidos da oposição, como os democratas, para lutar
contra isso, em defesa da sociedade, em defesa do trabalhador, em defesa dos empresários, dos estudantes que não aguentam mais pagar a conta da incompetência desse desgoverno.